Dentre esses casos clínicos que são considerados assim, os casos difíceis, né, a gente pode apontar casos, por exemplo, como depressivos graves ou depressivos crônicos, transtornos de personalidade borderline, que é um caso que, às vezes, quando o terapeuta já recebe por indicação de algum outro profissional, um médico ou outro terapeuta mesmo, olha, estou encaminhando para você um cliente, eu tenho a ideia de que seja um borderline. E aí o terapeuta já fica, né, ai meu Deus, um borderline, o que eu vou fazer com isso? Né, são esses casos de personalidade mais complicados, assim. Então, tentando focar um pouco mais nesses depressivos crônicos e nos casos de transtorno borderline de personalidade, a gente pode ter essa classificação assim, dos clientes mais difíceis, né? Clientes que têm uma relação terapêutica difícil, clientes que têm uma história de doença, às vezes de 20 anos ou de 15 anos, que tem aquela patologia e só agora estão procurando tratamento. Então, esses casos difíceis, muitas vezes um terapeuta até mais experiente, ele ainda assim tem dificuldade de trabalhar esses casos, né? E uma das principais razões para que isso aconteça é que muitas vezes as técnicas mais tradicionais de uma terapia cognitiva, por exemplo, que é a minha linha de atuação, elas não vão ser tão eficazes com esses pacientes, né? São pacientes que têm uma evitação muito grande e principalmente são pacientes que têm uma relação terapêutica muito difícil. Então, as técnicas mais comportamentais ou as técnicas mais relacionadas à avaliação de disfunções cognitivas, para esses pacientes, elas são mais difíceis de serem aplicadas e com um resultado rápido, né? Às vezes como o terapeuta gostaria que fosse. Né? Mas é importante a gente pensar que, por exemplo, numa abordagem cognitivo-comportamental, a gente tem 3 linhas principais que a gente pode atuar em termos técnicos. A primeira delas são as técnicas comportamentais, né? Não necessariamente nessa ordem, mas uma delas seriam as técnicas comportamentais, as outras as técnicas cognitivas, e a gente tem um terceiro grupo de técnicas que, embora seja bastante poderoso, não é muito explorado na literatura e talvez por isso ele não seja tão explorado na prática clínica dos profissionais. Né? Esse terceiro grupo são as técnicas experienciais. São técnicas que vão trazer as questões afetivas, fazer com que essas questões afetivas sejam afloradas. São técnicas que vão incitar que a pessoa sinta. Por exemplo, técnicas como o role play, né, que é você sendo terapeuta e o cliente juntos ali na sessão, tentar reescrever ou reexperienciar determinadas situações de vida que são geradoras de conflito ou geradoras de muita dor para o paciente, são técnicas poderosas, né? Por serem técnicas poderosas, elas têm que ser bastante estruturadas e conversadas com o cliente antes, né? Porque elas vão fazer com que o cliente reviva situações em que ele sentiu mágoa, em que ele foi abusado, em que ele sentiu muita raiva, emoções pesadas, né? Vamos colocar assim. Muitas vezes essas técnicas experienciais, elas como não são muito ensinadas, né, e não são muito divulgadas, as pessoas têm um certo receio em fazer o uso dessas técnicas. Para esses pacientes difíceis, as técnicas experienciais são muito poderosas. Então, tentar definir um pouco assim, o que seriam esses 2 casos clínicos difíceis, né, aqueles casos em que o terapeuta às vezes já tentou trabalhar de várias maneiras e não está conseguindo, o tratamento não está indo, né? O primeiro vamos tentar colocar 2 exemplos, né? Uma depressão crônica e um transtorno de personalidade borderline. A depressão, ela é um transtorno do eixo 1, ou seja, um transtorno psiquiátrico que não está necessariamente relacionado a questões de personalidade. Mas desde a história do início da terapia cognitiva, né? Quando Beck fazia a avaliação dos pacientes que tinham depressão, ele começou a perceber que esses pacientes tinham todos uma história parecida do momento atual que eles estavam vivendo. Né? Eles tinham uma tendência a ter uma cognição negativa, tanto sobre eles mesmos, né? Tudo deles era ruim, eles eram feios, eles eram desinteressantes, quanto em relação ao mundo, né? O mundo é perigoso, é um lugar que me maltrata, é um lugar ruim de viver, tanto em relação às outras pessoas, ainda nesse contexto, que as pessoas são abusadoras ou as pessoas são impacientes, as pessoas são negligentes com ele. E um terceiro ponto em relação ao futuro, né? O futuro deles é sempre negativo, é sempre incerto, mas se houver algum tipo de certeza, é uma certeza do fracasso, é uma certeza da incapacidade, é uma certeza de que as coisas não vão dar certo. O transtorno depressivo, ele tem como uma característica principal
essa visão negativa da realidade, tanto da realidade atual quanto da realidade futura. Né? E um outro ponto que está bastante presente na definição da depressão é a incapacidade de experimentação de prazer. Mais do que aquele humor melancólico, aquele humor para baixo, triste, muitos pacientes depressivos não estão tristes. Né? E aí eles às vezes demoram bastante tempo para procurar tratamento porque eles não sentem uma tristeza, uma melancolia, aquela coisa profunda. Eles simplesmente perdem o prazer com as atividades que antes eles tinham prazer. Né? Então hoje a gente já consegue ver nos manuais de diagnóstico que essa incapacidade de experimentar o prazer, ela é um critério como se fosse equivalente a um humor para baixo. Não necessariamente a pessoa tem um humor para baixo. Né? Então a depressão estaria relacionada, em termos de diagnóstico, a esses dois fatores, né? Uma visão negativa da realidade do futuro e, por outro lado, uma incapacidade de experimentação de prazer ou um humor para baixo. Ele tem muitas crenças centrais negativas e isso é um aspecto importante para o tratamento deles. Então, assim, pensar que esse é um paciente difícil porque ele não vai estar, o problema dele não está no nível superficial da cognição, não está nos pensamentos disfuncionais que ele tem, está lá arraigado em crenças centrais que ele carrega há anos, né? Então é um paciente mais difícil porque a mudança que ele precisa não está no nível superficial, a mudança que ele precisa está no nível muito profundo da cognição. O transtorno de personalidade borderline ele tem algumas características já bem definidas porque ele é um transtorno muito estudado. Então, uma dessas características é uma intolerância à incerteza. Um outro ponto que define esse transtorno é que eles têm uma intolerância também a padrões fixos. Parece uma coisa meio contraditória, mas eles não se acostumam com a estabilidade. Quando a situação está começando a ficar estável, essa estabilidade de alguma maneira ativa essas crenças de que, olha, está tudo muito bem, tem alguma coisa estranha, algo vai acontecer, o que está acontecendo que eu não sei, alguma coisa mais relacionada a essa forma de não conseguir lidar com a incerteza. São clientes difíceis porque a própria estabilidade da relação terapêutica é uma coisa difícil para eles. Quando as coisas começam a ficar mais estáveis, mais tranquilas, esses pacientes têm uma dificuldade de lidar com isso. E uma outra questão também relacionada a esse transtorno é uma dificuldade de lidar com a ideia de abandono, não um abandono real, mas um abandono que eles têm uma ideia construída de que o abandono deles é iminente, vai acontecer a qualquer momento e eles têm que estar preparados para isso. Então eles às vezes se antecipam, antes que eles percebam que o abandono vai acontecer, eles tornam a situação, eles criam a situação que vai gerar o abandono no final das contas. Então esses 3 pontos relacionados a como a gente poderia definir esse transtorno. Infelizmente esse transtorno cursa muitas vezes com agressões contra si mesmo, tentativas de suicídio, muitos pacientes borderline têm tentativas de suicídio. Essa autoagressão, essa agressão voltada contra si mesmo, vem responder a padrões de instabilidade que eles têm, de que as coisas não estão do jeito que eles gostariam que elas estivessem, e também pode estar relacionado a uma ideia de que assim eu vou manter as pessoas perto. Quando eu me ameaço me ferir, quando eu ameaço me matar, eu preocupo todo mundo, as pessoas estão ali e não vão me abandonar e a situação vai continuar aqui como eu preciso que ela continue. Então, assim, a gente tentar pensar que o border é um caso, sim, difícil de atender, porque todo esse funcionamento que ele tem fora da terapia, obviamente ele vai fazer dentro da relação terapêutica. Então é um paciente difícil nesse sentido, porque ele vai trazer esses padrões de funcionamento para a própria relação terapêutica. Então a gente classifica o borderline, falando do DSM-4, dentro de um transtorno relacionado ao eixo 2. Ele não é um transtorno que qualitativamente equivaleria à depressão, ao pânico, aos transtornos do eixo 1. Ele é um transtorno de personalidade, é uma coisa mais complicada mesmo, porque ele vai envolver questões tanto do temperamento quanto de padrões muito estruturais daquele funcionamento psicológico.